Evangelho segundo São Lucas. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles a Jerusalém, segundo o costume daquela festa. E acabados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais dessem por isso. Cuidando que ele vinha em companhia de outros, caminharam um dia inteiro e o procuravam dentre os parentes e conhecidos. Mas não o achando, voltaram a Jerusalém para o procurar. Aconteceu que depois de passados 3 dias, o acharam no templo sentado no meio de dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Vendo-o, ficaram admirados. E disseram-lhe sua mãe, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que nos fizeste isso? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. E ele lhes disse: Por que me buscáveis? Não sabias que devo me ocupar no que é da vontade do meu pai? E eles não entenderam, no entanto, a palavra que lhes dissera. Então desceu com eles e veio a Nazaré, e era lhes submisso. Sua mãe conservava todas as palavras em seu coração. Entretanto, Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça, diante de Deus e dos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, meus fiéis, no Evangelho de hoje, encontramos essa palavra de Nossa Senhora: Filho, por que fizeste isto? E a resposta de Nosso Senhor: não sabeis, né? Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar ocupado nas coisas de meu Pai? Quantos mistérios nesse diálogo. Nossa Senhora que diz que ela e São José procuravam em Jesus angustiados. E ele dá uma resposta misteriosa: por que me procuráveis? Parece até que Nosso Senhor tem não leva muito em conta a angústia de sua mãe e de seu pai. Seu pai adotivo, seu pai é mais do que pai adotivo. São José é um mistério, a paternidade espiritual, a paternidade de São José. E a razão dessa atitude de Nosso Senhor está no que ele diz, no que ele chama as coisas de meu Pai. Nosso Senhor aqui afirma a sua filiação divina, então a sua divindade. As coisas de seu Pai são a Igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica, e como acrescentava São Pio X, perseguida. Nosso Senhor se ocupa dela e se ocupará dela cada vez mais, até o momento da sua morte. Sua morte na cruz, e mesmo depois da cruz, pois ele está no céu, como diz São Paulo, interpelando por nós. Ele interpela por nós, ele apresenta ao seu Pai as chaves da sua paixão. Depois da ascensão, Nosso Senhor sobe aos céus, e no céu ele apresenta, ele interpela por nós, ele roga por nós, ele apresenta o sacrifício da missa a seu Pai, para obter para nós a redenção. Nosso Senhor não se ocupa senão da sua Igreja, conforme o mandamento recebido do Pai. Foi para obedecer ao Pai que ele se fez homem e morreu na cruz. Morreu na cruz para obedecer a seu Pai. A encarnação é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo que a decretaram. Meu alimento é o de fazer a vontade do meu Pai, disseram os apóstolos. E neste ano de 2017, 4 acontecimentos devem atrair nossa atenção. 4 acontecimentos de respeito à Igreja. Portanto, é isto que Nosso Senhor diz: devo me ocupar das coisas de meu Pai. 4 acontecimentos que dizem respeito a essas coisas da qual se ocupava Nosso Senhor. 3 deles fazem parte da paixão da Igreja. E um deles da sua, por assim dizer, ressurreição. Vejamos quais são esses 4 acontecimentos.
De respeito à paixão da Igreja, são as seguintes datas: 1517, 1717 e 1917. Curiosa coincidência de datas que são separadas por 2 séculos. Cada uma delas, né? As 3 delas. 3 datas, 3 acontecimentos. Vou repetir as datas: 1517, 1717 e 1917. 3 ataques frontais. O primeiro, a Igreja de Nosso Senhor. Mais diretamente, a Igreja de Nosso Senhor. O segundo, mais diretamente, a pessoa de Nosso Senhor. E o terceiro, mais diretamente, a Santíssima Trindade, a Deus Ele mesmo. Deus Ele mesmo, o Senhor é Deus. Mas digamos a negação de Deus. 1517, Lutero prega na porta da catedral da cidade onde ele estava as suas teses heréticas, que serão condenadas pela Igreja. Revolta de Lutero, 500 anos atrás, dia por dia, ano por ano, melhor dizendo. Revolta que se espalhou pela Europa, atingindo a Alemanha, a Suíça, a Inglaterra, a França, e se espalhando mais tarde pelo mundo inteiro, até o Brasil, até Nova Friburgo, até os arredores do mosteiro, onde as seitas protestantes não cessam de crescer, destruindo a verdadeira fé no coração das almas e separando da Igreja, portanto, as separando de Deus. Ninguém tem Deus como Pai se não tiver a Igreja por mãe, dizia São Cipriano. Então, se o protestante não tem a Igreja por mãe e não tem Deus por Pai, ele está solto, ele está separado, ele está uma presa fácil do demônio, porque ele está separado de Deus, estando separado da Igreja. Era com razão que o menino Jesus dizia: não sabia que eu devo me ocupar das coisas de meu Pai? Ou seja, não sabia que devo me ocupar em suscitar os santos, que pela virtude da minha cruz combaterão o protestantismo? Estes santos foram São Pio V, São João da Cruz, Santo Inácio Loyola, São Pedro Canísius, doutor da Igreja, jesuíta, São Pedro de Alcântara, São Francisco Sales, doutor da Igreja, São Felipe Neri, Santa Teresa d'Ávila e inúmeros outros que formaram o que se chamou a Contra-Reforma. Essa pseudo-reforma que Lutero dizia que ele ia fazer, reformar a Igreja, é uma pseudo-reforma. Reforma coisa nenhuma, destruição da Igreja. Mas contra ela se levantou um movimento que foi conhecido de Contra-Reforma, contra a falsa reforma de Lutero. E foram inúmeros os santos. Século XVI, século XVII, repleto de santos, repleto, que vão fazer uma grande barreira aos protestantes. E não só com a sua santidade, mas com a sua pregação, seus escritos e seus combates também. São Pio V pagava soldados para ir à França para combater os protestantes. Teve batalhas em que os católicos venceram os protestantes. Henrique IV ia ser coroado rei e Paris falou: não, o senhor é protestante, o senhor não pode reinar sobre um reino católico. E Henrique IV cercou Paris, e Paris resistiu. E veio o legado do Papa, e vieram santos conversar, e finalmente Henrique IV renunciou ao protestantismo e se fez católico, e aí então Paris abriu as portas. Combates impressionantes, que é bom conhecer, para ver a realidade da Igreja. A Igreja não é uma coisa no ar, uma simples ideia, é algo de concreto, com raízes, com combates, com interesses que protegem as almas. Muitos doutores, muitos confessores, muitos mártires, muitas santas virgens lutaram e converteram os protestantes e, sobretudo, ganharam para a Santa Igreja o Novo Mundo. O mesmo século em que Lutero vai espalhar suas doutrinas, é o século que Portugal e a Espanha enviam seus navios
eles vão descobrir a América e vão conquistar a América. E Nossa Senhora vai aparecer em 1531 no México, Nossa Senhora de Guadalupe, e logo depois conversões sem número. 8 milhões de mexicanos vão se converter à fé católica. Esses são os assuntos, como Jesus dizia: não sabias de eu estar ocupado nas coisas de meu Pai? Eis o esforço, eis a obra da graça e da resposta do céu à ingratidão dos homens. Resposta do céu à revolta de Lutero e de seus seguidores. E é triste ver hoje o Santo Padre, o vigário de Cristo na terra, e os teólogos modernistas exaltarem Lutero. E não é só o Papa atual. Bento XVI também havia falado de festejar neste ano de 2017 a pessoa de Lutero. Loucura, atitude contrária ao catolicismo, que nega todo o esforço dos grandes santos que combateram o protestantismo e continuam a combatê-lo. Um desses teólogos modernistas chegou a dizer que Lutero era um grande espírito religioso, tão grande, se não maior, que Santo Agostinho e São Tomás. Isso é onde leva o liberalismo, e onde leva o ecumenismo, e fazer de uma heresia, fazer elogio de uma heresia, e fazer elogio de um herege. Liberalismo e ecumenismo levam à perda da fé. E aí está todo o mal do Concílio Vaticano II, com seu ecumenismo, que é a negação da divindade de Nosso Senhor e da sua Igreja, que é divina na sua cabeça, que é Nosso Senhor, que é Deus, divina na sua doutrina, que foi revelada e que é de Deus, divina na forma do seu governo, que foi instituído por Nosso Senhor, divina nos seus sacramentos, que foram dados por Nosso Senhor e que nos comunicam a graça de Nosso Senhor, que nos faz participantes da natureza divina de Deus Ele mesmo. Mas passemos adiante. Depois de 1517, 200 anos depois, 200 anos depois de 1517, outro acontecimento vem justificar a palavra de Nosso Senhor. Eu tenho que me ocupar das coisas de meu Pai. Que acontecimento é esse? Se dá então em 1717, que tem tanta importância assim, é a fundação da maçonaria moderna em Londres. 1717, portanto no século XVIII, início do século XVIII, século que não iria se terminar sem que houvesse na França a Revolução Francesa e a decapitação do rei da França. O rei, nos tempos do catolicismo, o rei era o braço direito do Papa. O rei era um pai do seu povo. E assim que era entendida a função real. Decapitando o rei da França, os revolucionários queriam decapitar, matar o pai, matar a autoridade paternal, matar a autoridade que vem de Deus, a morte do pai. Bem dizia o menino Jesus, eu devo estar ocupado nas coisas de meu Pai. Eu tenho que obter graça de força, de paciência para meus súditos, meus fiéis perseguidos, que serão perseguidos ao longo da história da Igreja. A maçonaria, logo após a sua fundação, foi condenada pelos papas. A maçonaria prega o mais radical de todos os ecumenismos. Ela prega o grande arquiteto, ou seja, ela nega Nosso Senhor Jesus Cristo e fala de um Deus que não se revelou aos homens, um Deus que não se encarnou, um Deus que não morreu na cruz, um Deus que inventaram da cabeça deles, que não pode ser senão aquele que não sendo Deus, quis se pôr no lugar de Deus. Inimigo de Nosso Senhor, inimigo das almas. Eis no fundo o Deus dos maçons, mesmo se todos eles não tenham consciência disso. A maçonaria prega uma moral que não vem de Deus, prega uma autoridade que não vem de Deus, mas vem dos homens. Se Lutero negou a Igreja, a maçonaria, por sua vez, nega Nosso Senhor Jesus Cristo. Nem a Igreja, nem Jesus Cristo. A maçonaria será a inimiga, não só dos países católicos,
mas também da Igreja Católica, aliás Lutero era também, que nela tentará se infiltrar para destruí-la, como foi tentado no Concílio Vaticano II e continua até hoje. Mas sem sucesso, pois houve bispos como Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio Castro Maia que resistiram e que mantiveram a doutrina católica, mantiveram os sacramentos da Igreja, mantiveram não puderam regenerar a situação em Roma, mas cuja presença, cuja doutrina mantém o que pode ser mantido e que prepara a ressurreição da Igreja. A maçonaria encontrou para lhe barrar o caminho a santidade de inumeráveis filhos da Igreja. Quando a maçonaria triunfa na Revolução Francesa, será todo o povo fiel da França que se levantará para defender a fé. Inúmeros mártires, soldados mártires. São Tomás diz que um soldado que morre numa guerra para defender a fé é mártir. Recebe a coroa do martírio, a auréola de mártir. Então, grande número imenso de simples camponeses que tomaram as armas, que falaram: os senhores mataram nossos padres, que mataram o nosso rei, só querem agora nossos filhos para entrar no seu exército, para continuar a destruir a fé católica. Não, nós não deixaremos, não permitiremos. E se travou uma guerra imensa, na qual morreram muitos camponeses. Foram para o céu, a maioria deles, certamente, sem dúvida alguma. Não tinham dinheiro para fazer uniformes, botavam simplesmente então uma imagem um sagrado coração com uma cruz em cima. Botavam aqui no peito e iam para a guerra. Iam para a guerra dizendo: os azuis, que eram os soldados do governo, os azuis estão lá, os canhões ressoam. Vocês não têm medo, meus amigos? Nós só temos um medo, é de ofender nosso Senhor. Seus nomes serão feitos da desonra de todo mundo, seus corpos serão jogados numa fossa imunda, eles dançarão em volta dos seus corpos, bebendo o seu sangue, e vocês serão desonrados. Nós não temos senão uma honra, diziam eles, é a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim iam esses homens para o combate, e foram desse combate para o céu, como na cruzada. São Bernardo tinha pregado uma cruzada, que foi a segunda ou terceira, não me lembro bem, e ela fracassou, e muitos começaram a culpabilizar São Bernardo, dizendo: olha o que o senhor fez, o senhor pregou a cruzada não deu certo. E aí monges da Itália escreveram para São Bernardo, dizendo: olha, nós tivemos uma visão, e nos foi mostrado o número de soldados que entraram no céu, que morreram na batalha. Então São Bernardo dizia: eis é a resposta do céu. Muitos dizem que as cruzadas não deram certo. Carnal Pi dizia: claro que deram certo, porque a gente não deve julgar a história do mundo com os critérios do mundo, deve julgar a história do mundo com os critérios de Deus. Os critérios de Deus quais são? É o número dos eleitos. A Igreja vai povoando o céu até completar o número dos eleitos. E esses que morrem defendendo a fé, morrem de maneira que terão a vida imortal, a vida eterna. Eis aí a vitória da Igreja. Como Nosso Senhor, na Sexta-feira Santa, a França se transformou num calvário, cujo solo foi regado pelo sangue dos mártires. E não foi só a França, houve vários lugares onde houve a mesma luta. Mais tarde veremos outras lutas influenciadas pela maçonaria, no México com os cristeiros, na Espanha também, mas isso já nos leva a uma terceira data. Essa terceira data é 1917. 1917, o século em que triunfará o comunismo na Rússia. Instaurado em 1917, no final da Primeira Guerra Mundial. Curiosa sequência de datas: 1517, 1717, 1917. Lutero negou a Igreja, a maçonaria negou a Nosso Senhor, o comunismo negará a Deus. Anticatólica, inimiga de Nosso Senhor e ateia. Eis aí a revolução. Eis aí essa besta do Apocalipse, que retira toda a sua máscara e se revela tal como ela é,
E no entanto, o moderno abre as portas para ela. Ela está nas universidades, ela está na rua, ela está nas revistas, ela está nas conversações, nos livros, triunfantes. O mundo não entende Nosso Senhor. O mundo, Nosso Senhor fala, a igreja condena o comunismo, a igreja condena a maçonaria, mas o mundo não ouve a igreja. O mundo não entende Nosso Senhor. Ora, o comunismo não cessa de avançar na mente de nossos concidadãos. O comunismo já matou cerca de mais de 100 milhões de pessoas. E isto não é o mais grave. O mais grave é a corrupção das inteligências e as corrupções dos corações, que esta doutrina baseada no ódio faz nascer. Negação de Deus e ódio entre os homens. Eis no que se resume o evangelho marxista. Pois bem, diante de todos esses males, Nosso Senhor não os deixou sem auxílio. Em 1930, Nossa Senhora aparece na Rue du Bac para dizer a Santa Catarina Labouré que grandes acontecimentos iam acontecer no mundo, que o trono ia cair. E quem vai cair nesse momento é Carlos X, o último rei católico da França, realmente católico e antirrevolucionário. Poucos anos depois, em 1958, em Lourdes, Nossa Senhora aparece Santa Bernadette. E finalmente chegamos ao ano de 1917. 3 acontecimentos ruins, do qual nós já falamos, e um agora que será o começo dessa ressurreição da Igreja. No dia 13 de maio, Nossa Senhora aparece a 3 crianças do norte de Portugal. Portugal é um dos menores países católicos da Europa, dos menores países católicos do mundo. No norte do país, que é a parte mais pobre, a parte do sul é mais industrial, o norte é mais camponês. Nosso Levé dizia: partam para o campo, vivam no campo. O campo é mais fácil de salvar do que na cidade. É o que dizia o Cura d'Ars: vivam no campo, procurem se afastar das grandes cidades, tanto quanto possível. Quem puder, nem sempre é possível. E vai aparecer então a 3 crianças, que desde cedo ajudavam seus pais nos trabalhos, já que levavam os seus rebanhos para pastar. Jacinta, de 6 anos, Francisco, de 8, creio eu, e Lúcia, por volta de 11 anos. Que diferença com as crianças de hoje. Nessa idade já eram capazes de ajudar os seus pais nos trabalhos. Mas não é tão diferente assim. Mesmo hoje, as crianças começam a ajudar os seus pais com 11 anos, com 12, às vezes até com menos, e que começam a ajudar devido às circunstâncias da vida. E nós devemos encorajar isso, porque é uma educação moderna que é retardar as responsabilidades. Retardando as responsabilidades, no tempo, ela vai criando, vai formando irresponsáveis. Porque tem coisas que devem acontecer no seu tempo. E se não acontece no seu tempo, a pessoa tem dificuldade em readquirir aquilo que ela devia ter adquirido num tempo que já passou. Então, isso aí é a importância de confiar às crianças responsabilidades. Antes de Nossa Senhora, um anjo apareceu a essas crianças para prepará-las. E no dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora lhes aparece e continuará a lhes aparecer até o mês de outubro deste mesmo ano, de 1917. E de que lhes falará Nossa Senhora? Das mesmas coisas a respeito das quais o menino Jesus havia dito: não sabias que devo estar ocupado nas coisas de meu Pai? E nós, ficaremos nós sem entender o que pede Nossa Senhora? Ficaremos nós sem entender o que disse Nosso Senhor? Se não fizerdes penitência, perecereis todos. No fim da missa de hoje, cantaremos hoje o cântico dos 13 de maio. E assim faremos nesses domingos até a festa de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio. E talvez continuemos, não sei, nossa maneira de responder a nossa gratidão para com Nossa Senhora, mas não deve ficar só nisso,
que Nossa Senhora veio nos pedir a devoção ao seu Imaculado Coração. Este ano é o ano de ensinar as crianças, de ajudar nos catecismos. Precisamos de moços que nos ajudem nos catecismos. Precisamos de pessoas que possam nos ajudar a difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria entre os amigos, entre nós mesmos. Ler mais sobre Fátima, ler a vida, ter em casa, ler para os seus filhos a vida de Jacinta, de Francisco, de Lúcia, e para que o que Nossa Senhora quis que fosse passado ao povo católico seja efetivamente passado. Procure neste ano, então, ler e estudar as mensagens de Nossa Senhora. Há livros muito bem feitos sobre Fátima, não só em francês, mas em português também, vários livros. Ocasião de ajudarem a reedição de alguns desses livros. Se os fiéis se reunirem, fazerem uma vaquinha, nós podemos reeditar alguns livros. Procurar uma maneira de fazer por um preço não muito caro, para que a gente possa distribuir aos amigos. Nossa Senhora de Fátima é a solução desses males, é a solução contra o protestantismo, é a solução contra a maçonaria. O prefeito local, que era maçom, tentou destruir no coração das crianças essa missão que elas tinham recebido de Nossa Senhora. Prendeu as 3 crianças, disse que ia matar as crianças, disse que iam cozinhar elas em óleo fervente. Pegaram primeiro a Lúcia e deixaram o Jacinto e Francisco sozinhos. Depois vieram dizer: sua prima já morreu e agora é sua vez. Reconheçam que tudo é mentira que vocês estão dizendo. Eles disseram: não é mentira. Estavam prontos para a morte, estavam prontos para ser, no coração deles foram mártires, pois aceitaram a morte. Então procuremos aprofundar esse grande segredo de Fátima, porque é a resposta do céu a esses grandes males, do qual nós acabamos de enumerar: protestantismo, maçonaria, comunismo, que agora estão dentro da igreja, através do liberalismo, da teologia da libertação e desse protestantismo que é exaltado mesmo em Roma. Nossa Senhora de Fátima é, portanto, a resposta. Santa Joana d'Arc dizia: sou de parecer que Jesus Cristo e a Igreja é uma só e mesma coisa. Nós podemos dizer que Nossa Senhora e Nosso Senhor são uma só e mesma coisa. Onde está Nossa Senhora, está Nosso Senhor. Quem tem Nossa Senhora, tem Nosso Senhor. Quem tem Nossa Senhora tem tudo, porque Nosso Senhor é Deus e é tudo. E o que nos pediu Nossa Senhora em Fátima? Ela pediu a devoção ao seu Imaculado Coração. Pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. Pediu a pregação dos horrores do inferno. Pediu, certamente, o anúncio da apostasia dentro da igreja, que é esse famoso terceiro mistério, que não foi revelado inteiramente. Segundo todas as informações que nós podemos ter, certamente não está revelado na sua integridade. Logo, Nossa Senhora quer que nós nos preocupemos com aquilo que a preocupa, que nós não percamos tempo, procuremos atender o porquê dos pedidos de Nossa Senhora: o inferno, o comunismo, o Imaculado Coração, a renovação, a ressurreição da Santa Igreja Católica. Aprofundemos o nosso conhecimento dos males atuais e dos remédios a esses males. Conhecer para remediar, conhecer para amar. Eis nossa missão, como o menino Jesus. Devo estar ocupado nas coisas de meu Pai, e podemos acrescentar, e nas coisas de minha mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.